Amém, queridos? Deixa eu ler um texto contigo, então. Mateus 14, verso 22. 22 em diante. Vamos ler alguns versos aqui. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram de medo, irmãos. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir ou afundar, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra possa, Papai querido, mudar, Pai, transformar o nosso viver. A Tua palavra está escrito, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, mas ela produz, e que essa produção seja no meu coração, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse texto, quando eu leio esse texto, eu começo a ver tantas coisas preciosas, da vontade de compartilhar tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações, né? Como é bom nós ouvirmos Deus lendo a Bíblia. Nós temos que ouvir Deus lendo a Bíblia, irmãos. As pessoas falam assim: mas Deus fala ainda? Deus fala. Deus fala, Deus vai usar um profeta. E deixa eu colocar para você aqui, antes que alguém diga assim: não, mas os profetas foram só até João Batista. Mas o Espírito Santo, quando ele desceu, ele trouxe dons. E o dom de profetizar, o dom de profecia, onde Deus usa pessoas em profecia, usa como profeta aqui na terra, de uma forma poderosa, a falar aos nossos corações. Então Deus fala aos nossos corações através de profetas, através da pregação, através do louvor, através da leitura da palavra. Por isso nós temos que ler a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, e a própria palavra nos exorta a dizer que não podemos ler a Bíblia como se lê um livro qualquer. Não podemos ler a Bíblia como se lê um gibi, ou como se lê um jornal, mas nós temos que ler a Bíblia com o coração aberto. Nós temos que ler a Bíblia dispostos a ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. E eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus falou ao meu coração, que os discípulos estavam caminhando o dia todo com Jesus, estavam
vendo e participando dos milagres, participando daquilo que Jesus estava fazendo, e poucas horas atrás ele tinha multiplicado os pães e os peixes, havia milagre, e de repente, quando Jesus entendeu que tinha que acabar a reunião, não o culto, mas ia acabar a reunião, Jesus disse para os discípulos: olha, podem entrar no barco e seguir, podem seguir. Será que os discípulos não acharam estranho isso? Mas ele vai ficar, ele não vai embora, ele vai ficar por aqui? Como assim? Mas eles entraram no barco, obedeceram a Jesus e tocaram o barco. Tem que tocar o barco, irmão, mesmo que às vezes você ache estranho alguma coisa, toque o barco, nunca pare. Então Jesus foi orar. Jesus foi orar e esteve ali sozinho orando, irmãos. Olha, Jesus precisava orar, irmão. Jesus tinha que orar, ele tinha que separar tempo de oração para falar com o Pai. Orar é ter intimidade com o Pai. Nós precisamos ter intimidade com o Pai, nós temos que ter tempo de oração, igreja, conversar com Deus, falar para Deus, contar para Deus da nossa vida, contar para Deus do nosso viver. Aí você vai dizer assim: mas vai falar para Deus o que Ele já sabe? Vai falar para Deus o que Ele já sabe? Quem aqui é pai e a mãe? Quem aqui é pai e a mãe e de repente o filho quebrou lá, sei lá, algo, e daí ele vem falar contigo: sabe, pai, sabe, mãe? Nunca aconteceu isso lá, Cris? Sabe, mãe, eu queria contar uma coisa para você, eu já sei, já pega a cinta e vai para cima? Não, você ouve, ele vai contar aquilo que o pai já sabe, que a mãe já sabe, mas ela ouve, porque ela tem que ouvir o filho, tem que dar atenção para o filho. Então você vai contar para Deus os teus problemas, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim para que haja resposta, irmãos. Se quer resposta de Deus para a tua vida, talvez você está participando dos cultos, participando das reuniões, você até está lendo a Bíblia, mas ainda tem algumas interrogações no seu coração, que precisam de uma resposta de Deus, e a Bíblia diz assim: ó, clame a mim e eu responderei. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe. Tem coisas grandes e firmes que você nem sabe, da parte de Deus para a tua vida. Quem recebe isso nesta noite, é sobrenatural o que Deus faz nas nossas vidas. Você está entendendo? Quantas pessoas desanimam e param de andar com Deus, param de servir a Deus, param de ir à igreja, sem antes mesmo consultar a Deus, sem antes mesmo perguntar a Deus o que estão passando, por que estão passando. Tem que clamar a Deus, é necessário clamar a Deus, para que Ele possa revelar o coração dEle ao teu coração e ao meu coração, e aí Ele vai responder desta forma: você clama a mim e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Coisas grandes e firmes. O que são coisas grandes e firmes? Coisas grandes, o que Deus faz é grande, o que Deus faz é poderoso, o que Deus faz é maravilhoso na tua vida e na minha vida. E o que é firme? Por que firme? Porque aquilo que Deus nos dá é poderoso, aquilo que Deus nos dá não se abala, porque vem da parte dEle para os nossos corações. Aleluia. Levante a mão para o alto nesta noite, glorifique ao Senhor, aplauda o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Jesus precisava orar. Imagine o pastor Gilson.
Jesus precisava orar, Jesus tinha que tirar tempo de oração, Jesus tinha que tirar tempo de adoração a Deus, ao Pai. E a palavra diz que quando ele decidiu ir ter com os seus discípulos, já estava longe o barco no meio do mar, e aí Jesus andou sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas. E aí que eu quero que você entenda algo. Os discípulos que estavam com Jesus, participando dos milagres, os discípulos que há poucos minutos talvez, ou poucas horas, estavam com Jesus, e ele disse que era para ele ia despedir a multidão, e ele já estaria com os discípulos. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles sentiram medo. Quando eles viram o sobrenatural, eles sentiram medo. Não tenha medo do sobrenatural de Deus na tua vida, irmão. Não tenha medo de buscar as coisas sobrenaturais de Deus. Quando foi a última vez que você orou em línguas estranhas? Pastor, eu nem sei o que é isso, eu nunca orei em línguas estranhas. Comece a buscar do Espírito Santo de Deus. Comece a buscar os dons do Espírito Santo na tua vida, para que você seja batizado com o Espírito Santo. Que é batizado com o Espírito Santo é cheio é pleno, é estar pleno, com a plenitude de Deus sobre a tua vida, ser tomado por Deus, tomado pelo Senhor, a ponto das tuas pernas não suportarem o peso do teu corpo, e você cair de joelhos, e você chorar na presença de Deus. Eu não quero que você levante a tua mão, mas quantas pessoas já não choram mais na presença de Deus? Quantas pessoas já não conseguem mais nem chorar na presença de Deus? Quantas pessoas que já não dobram os seus joelhos na presença de Deus? Isso é sobrenatural, igreja do Senhor. Nós precisamos deixar de temer o sobrenatural. Nós temos que buscar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em oração, jejuando, acessando o sobrenatural. Já está pronto, querido, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez, está pronto, nós temos que acessar. Nós precisamos acessar o sobrenatural, não ter medo do sobrenatural, pagar este preço de entrar na presença do Senhor. Nós não dependemos da oração de alguém, nós não dependemos da autorização de alguém. Nós podemos em nossos lares, no nosso trabalho, buscar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós podemos na nossa igreja buscar o sobrenatural de Deus. Na hora do louvor, entregue o teu coração ao Senhor sem medo. Mas o que as pessoas vão pensar? Se eu chorar, eu tenho vontade de chorar na presença de Deus, mas as pessoas vão pensar o quê? Eu tenho vontade de levantar as mãos e dar glória a Deus, mas o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu estou louco? As pessoas vão pensar o que de mim? Eu tenho vontade de ajoelhar na hora do louvor, eu tenho vontade de chorar na hora do louvor, eu tenho vontade de pular na hora do louvor, mas está com medo do que, irmão? Está com medo do que? Viva o sobrenatural de Deus, acesse o sobrenatural de Deus na tua vida, é ser revestido do Espírito Santo, é estar cheio daquilo que vem do alto, é nós buscarmos aquilo que Deus está derramando em nosso meio. Nós não precisamos orar e dizer: Deus, derrame sobre nós do teu poder, Deus, derrame da tua unção sobre nós. Não, nós temos que dar liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida, tenha liberdade através da minha vida, que o sobrenatural aconteça na minha vida. Aleluia! Você está me entendendo nesta noite, igreja do Senhor Jesus? Nós aceitamos
Nós aceitamos as propostas, às vezes, do inimigo, as propostas da nossa carne. Quando fala do inimigo, a gente acha que é o diabo. O inimigo da nossa alma, quem é? A nossa carne. A nossa carne, eu estou cansado. Eu estou quebrado. Eu trabalhei a semana inteira. Eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Eu vou chegar na igreja, hoje no louvor eu vou ficar sentado, porque eu estou cansado. Meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, que você serve um Deus que renova, que restaura, que sustenta. Nós saímos lá do retiro, era para sair mais cedo, atrasou, a ministração atrasou o almoço, nós almoçamos, corremos, saímos, chegamos em casa, escovamos o dente, porque a gente é pobre, mas é limpinho, irmão. Escovamos os dentes e saímos correndo para a igreja, porque era a nossa célula hoje que estava organizando a igreja. Chegamos aqui, estava tudo organizado. Ei, povo abençoado! Você está entendendo, querido? Estou cansado, podia ficar em casa, né, irmão? Podia ficar em casa. Fui para o retiro sexta-feira, passamos sábado, passamos domingo, e agora volta de viagem, dirigindo com chuva, ruim, né? Ruim demais. E aí, acho que eu vou ficar em casa. Irmão, fala a verdade, você ia ficar bravo com o pastor, se o pastor ficasse em casa? Coitado, o pastor está cansado. Pastor trabalha tanto, fica em casa, pastor, fica em casa. Fico nada, irmão, porque eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver, eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero sentir o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero cantar aqui, em teus braços é que eu encontro o meu seguro, aleluia, é nos braços do Senhor. Você sente os braços do Senhor quando você está passando por uma luta, quando você está passando pelo vale, quando você está passando por um momento difícil. Você precisa sentir os braços do Senhor, precisa sentir o cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão. E isso você só vai alcançar, não é sentado, não é esperando que aconteça, não é chorando, não é reclamando da vida, reclamando da crise, mas é estando na presença dEle, levantando a tua mão e falando assim: Senhor, tudo em volta está difícil, tudo em volta parece que vai desmoronar, mas eu estou aqui para te adorar nesta noite, aleluia. Você pode aplaudir o nome dEle, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos aqui num tempo de oração na quinta, e Deus falou conosco assim: o natural nesta palavra, quando os discípulos viram Jesus, o natural era remar. O natural é remar, irmão. O natural era remar. Eles estavam aonde? Estavam no quê? Em um barco. Quem está no barco, o que tem que fazer? Remar, irmão, remar. Vamos remar. Mas Pedro ficou com medo, ouviu Jesus. Eu anotei aqui, Pedro ouviu Jesus, Pedro reconheceu Jesus, e Pedro seguiu Jesus. Tem gente ouvindo Jesus, hein? Tem muita gente ouvindo Jesus. Sabe que até no centro espírita eles falam de Jesus. Tem muita gente até reconhecendo Jesus. Lembra o que Pilatos fez? O que esse homem fez de mal para vocês? O que esse homem fez de mal? Lembra o que Nicodemos falou para Jesus? Mestre, tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém, ou alguém que veio de Deus, quem não for vindo do Senhor, quem não for vindo de Deus, não faz as coisas que tu faz. Nicodemos ouviu de Jesus. Nicodemos reconheceu Jesus, mas Nicodemos não seguiu Jesus. Pilatos não seguiu Jesus. Muitos não seguiram Jesus. Muitos estão reconhecendo, vendo e ouvindo Jesus,
muitos estão reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, mas não estão descendo do barco. O natural é remar, era remar, mas Pedro falou: se é o Senhor, me mande andar sobre as águas. Me mande andar sobre as águas. E quando Jesus falou: venha Pedro, ele pulou do barco. Certamente os que estavam no barco devem ter falado: lá vai o exibido. E lá vai ele de novo, quer ver? Vai se afogar. Não, Pedro, não vá. Mas Pedro foi ousado, irmãos, desceu do barco e andou sobre as águas. O normal é remar, irmão, mas Pedro queria algo sobrenatural. A gente está muito no piloto automático. A nossa vida anda muito no piloto automático. A gente vai para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente ouve o louvor, acha bonito o louvor, a gente acha bacana a palavra, mas a palavra às vezes não produz nada na nossa vida. Ela precisa produzir algo na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa produzir algo. Não, eu estou errando, estou falando errado. A palavra de Deus, ela é produtiva. Irmão, nós temos que vir para a igreja e deixar que a nossa vida seja transformada, deixar que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja moldada por esta palavra poderosa que é a palavra de Deus, irmão. Você está me entendendo? O normal é remar, remar. A gente vem para o culto remando, a gente sai do culto remando, a gente vem para a oração remando, a gente vai para casa remando, a gente vai trabalhar remando, mas Deus quer anunciar coisas grandes e firmes para a tua vida. Quer que você ande sobre as águas, quer que você viva o sobrenatural de Deus. Você está me entendendo, querido? A gente fica aceitando tudo aquilo que acontece. Pois é, estou doente, mas é assim mesmo. É assim, né? Acontece com todo mundo. Pois é, estou desempregado. É assim mesmo, acontece, né? O país está em crise. Pois é, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso. Não, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai entrar com a provisão. Eu vou andar sobre as águas, e se eu não andar sobre as águas, se eu não conseguir andar sobre as águas, Deus vai abrir o mar para que eu passe. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Você está entendendo, querido? Que Deus que nós servimos, querido, que Deus que você serve, querido, hein, querida? Que Deus que você serve. Se nós aceitamos ficar remando para lá e para cá, não vamos descer do barco nunca. É tempo de descer do barco do natural. Descer do barco do natural, deixar de aceitar a proposta da carne. Por que essa igreja não está cheia hoje? Porque tem pessoas aceitando a proposta da carne. Hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está isso, hoje está aquilo. É só hoje que eu não vou no culto. Parou de remar. Não está nem remando mais, o barco está sendo levado. Tem aquele que está remando, mas tem aquele que já parou até de remar, irmãos. Natural é remar, o natural é ficar sentado dentro do barco. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que ouve Jesus, que reconhece Jesus, precisa caminhar com Jesus. E para caminhar com Jesus tem que descer do barco, querido. Para caminhar com Jesus precisa pular do barco. Tem que sair do natural, igreja. Sai do natural. Faça coisas que você nunca fez para Deus. Chega na hora de ofertar, é o natural. Saia do natural, querido. Pastor, você está querendo arrumar o caixa da igreja? De jeito nenhum, quero que você prospere. Quero que você veja o sobrenatural de Deus na tua empresa, o sobrenatural de Deus na tua vida financeira, em nome de Jesus. Mas eu estou remando, pastor. Eu estou remando. Mas Deus tem mais do que somente remar.
Deus tinha mais, Jesus tinha mais para aqueles discípulos do que apenas remar. A gente fica remando a vida inteira, e daí olhando pessoas andando sobre o mar e fazendo como os discípulos, talvez lá vai o exibido. Aquele que honra é exibido, aquele que se atira nos braços do Senhor. Pois é, o irmão está orando em línguas, será que é línguas estranhas mesmo ou é línguas esquisitas? Não compete a você saber e nem avaliar a adoração da pessoa que está do seu lado. É você e Deus. Quem sou eu? Nós vimos um querido lá no retiro, no momento da ministração, a pastora Ingrid falou assim: você vai orar pelo teu esposo, por tua esposa, sacerdote, ore por tua esposa. Meu Deus, irmão, meu Deus, desceu um fogo do Espírito naquele lugar. Teve um varão lá que começou a pular, e pôs a mão na cabeça da mulher dele e começou a profetizar em línguas estranhas. Sabe o que me veio ao coração? Estava com essa palavra aqui, eu falei: meu Deus, eu aqui remando e ele andando sobre as águas. Falei: não, eu quero andar também. Comecei a profetizar sobre a vida da minha esposa, comecei a profetizar sobre a vida da minha família, comecei a profetizar a bênção, irmão. Nós temos que sair do natural, igreja. Precisamos sair do natural. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está aceitando a proposta de Satanás. Proposta de Satanás é: não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo. Jesus já morreu pela igreja, nós não precisamos morrer. Claro que não, se nós morrermos pela igreja, nós somos hereges. Mas nós precisamos viver pelo Evangelho, aleluia. Entregar a nossa vida pelo Evangelho, entregar a nossa vida a Jesus, andar com Jesus. E se nós ouvimos a voz do Senhor, se nós ouvimos o chamado do Senhor, igreja, e nós reconhecemos quem é Jesus, nós temos que descer do barco para caminhar com Jesus. Você está entendendo o que é caminhar com Jesus? Daí, irmão, está tudo bem? Como é que está a tua fé? Estou com Jesus, estou andando com Jesus. Mas Jesus está na água, você está no barco. Você continua no barco, você continua remando. Mas remando vai dar boa, a gente chega. Remando também a gente chega, mas a gente perde tempo. Nós perdemos bênção quando nós não aceitamos a proposta do Senhor de andar sobre as águas. Andar sobre as águas. O dizimista, o ofertante, quanto tempo você não entrega a oferta na igreja? Quanto tempo você não devolve o teu dízimo para a igreja? Quanto tempo? Porque você está remando, irmão. Você está remando, irmã. Está remando. Deus quer te fazer andar sobre as águas. Deus quer te fazer andar no sobrenatural. Quanto tempo que você não faz a obra de Deus? Quanto tempo que você não entrega o teu coração, que você não faz algo por Deus? Mas eu estou bem aqui sentado, Deus se agrada de mim. Agrada? Comece a andar sobre as águas. Comece a andar sobre as águas. Como está a família? Pois é, a família está assim, né, pastor? A gente está passando por necessidade. Tá difícil com os filhos, está difícil lá em casa, as coisas não estão legais, tal. Mas a gente está remando, pastor. Então Deus quer que você desça do barco e comece a profetizar dentro da tua casa. Comece a orar dentro da tua casa. Levanta na madrugada, irmão, e começa a marchar dentro da tua casa, dizendo: essa casa pertence ao Senhor Jesus. A minha família está na presença do Senhor Jesus. A minha casa, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sai do natural, querido. Larga os remos. Larga os remos. Entre no contexto da palavra, tá?
Talvez venha uma palavra domingo que vem dizendo assim: pegue os remos. Mas não estou entendendo, pastor. Sai do natural. Vem para a igreja. Saia do natural. Você não vem para a igreja para assistir o louvor, irmão. Assistir o louvor é ir para um show. Vai lá ver o Zezé de Camargo, meu primo. Vai lá ver o Zezé de Camargo, vai numa ópera. Daí você aplaude porque é bonito. Mas na igreja não. A igreja a gente vem para ser o culto. Nós somos o culto, irmãos. O grupo de louvor está aqui para auxiliar. O grupo de louvor está aqui para auxiliar. Eles não estão cantando para nós. Eles estão cantando conosco. Para Deus, igreja. O pastor está ministrando aqui, querido. Você tem que estar intercedendo aí no teu lugar. Tem que estar intercedendo. Fala, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Vamos fazer o momento dos visitantes. Você está aceitando essa cadeira vazia do teu lado? Se você está aceitando, eu quero te convidar a sair do barco hoje. Quero te convidar a sair do barco. Quero colocar a mão do lado e falar assim: em nome de Jesus. Semana que vem vai ter alguém aqui ouvindo a palavra. Em nome de Jesus. Quantas vezes você orou nessa semana para que o culto estivesse cheio de gente aqui ouvindo a palavra? Larga o remo, irmão. Larga o remo. Larga o remo e desce. Ande sobre as águas. Estou indo para a empresa, mas Senhor, não aguento mais aquele encarregado, não aguento mais aquele gerente, não aguento mais aquilo, não aguento mais. Em nome de Jesus, muda a condição naquela empresa, Senhor. Levanta na madrugada, irmão. Levanta na madrugada. Levanta na madrugada. Sai, desça do barco, querido. Desça do barco. Vai clamar pela empresa. Os clientes não me ligaram mais. Os clientes não me ligam mais. Os clientes... Sabe o que os contadores estão falando? O ano que vem não vai ter tanta declaração de imposto de renda. Eu falei: não, mas eu preciso. O ano que vem, com a isenção, vai diminuir. Irmão, eu pulei do barco dizendo assim: eu não sei de onde Deus vai mandar cliente, mas Ele vai mandar, em nome de Jesus. Agora eu vou ficar aqui até o ano que vem. Senhor, está todo mundo falando. Não, eu quero descer do barco e clamar em nome de Jesus. Envia a galera lá, Pai. Umas declaraçãozinhas mais fácil, tá, Senhor? Você está entendendo, irmão, o que eu estou te falando nessa noite? Você entrar na tua empresa, colocar os pés lá dentro e falar assim: Senhor, muda o ambiente. Porque muitas vezes o ambiente estava mudando a minha vida, o ambiente estava mudando o meu coração, e eu estava me entregando ao ambiente que lá existia na empresa. Agora não, eu entro na empresa e já digo: Senhor, muda esse ambiente. Eu pulo do barco e vou fazer minha parte. Pula do barco, irmão. Sai do barco. A igreja brasileira está descansando num barco, só esperando Jesus entrar no barco. O tempo está se fechando, e aí agora a gente está ouvindo muita palavra dizendo assim: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus está às portas para voltar. Querido, sai do barco, para de ficar esperando Jesus voltar e não está fazendo nada. Vai fazer alguma coisa na igreja, irmão? Vai varrer a igreja, então venha antes do culto, venha interceder, dobre o teu joelho antes do culto e diga: Senhor, cumpra o teu propósito nesta noite em nossas vidas. Sai do barco, igreja. Sai do barco, igreja. Deus tem falado nesta palavra, Deus tem falado, e nós precisamos tomar uma posição. É sobrenatural o que Deus espera das nossas vidas. É sobrenatural o que Deus espera de nós. O
que é impossível para nós é possível para Deus, mas o que é possível para nós, Deus não irá fazer. Olha o que Jesus fala. Você já prestou atenção aqui no texto? Já prestou atenção aqui no texto? Pedro saiu do barco. Irmãos, escute o que eu vou te falar. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Irmãos, é fácil isso? Tem que ter fé, né? Pedro andou sobre as águas. Verso 31, e prontamente Jesus, 30, reparando porém Pedro na força do vento, teve medo. Acho que ele pensou, cadê o barco? Ser humano, né, irmãos? Teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E o que Jesus fez? Estendeu a mão. Estendeu a mão. Calma, Pedro, calma, estou aqui, Pedro. Estou aqui, Pedro. Estendeu a mão. E o que Jesus falou para ele? Você está com a Bíblia aberta aí? Quem está com a Bíblia aberta aí? Verso 31. Do capítulo 14 de Mateus. O que Jesus falou para Pedro depois que ele ergueu, tirou Pedro da água? Fala mais alto aí, Jéssica. Senhor, eu estava andando sobre as águas e o Senhor me chama a atenção. Porque nós somos assim. Já andei sobre as águas, então agora eu sou o cara. Eu já andei sobre as águas. Quem é Jesus para me chamar a atenção? Quem é o pastor para me corrigir? Quem é o pastor para me chamar a atenção? O pastor é o anjo da igreja, irmão. Se te chamar a atenção, glorifique a Deus por isso. Ele andou sobre as águas, ele ouviu Jesus, atendeu Jesus, estava andando, afundou Jesus, pegou na mão dele, ergueu ele e falou assim, seu pouca fé. Pouca fé. Nossa Senhor, mas eu andei sobre as águas, eu estou fazendo, eu estou aqui, eu desci do barco, eu fiz isso. Não basta fazer algo por um tempo. Faça todo o tempo. Mas eu já fiz a obra. Irmão, parabéns. Parabéns. Mas você tem pouca fé. Porque você já fez e não faz mais. É forte, igreja. O Ricardo acabou de dar o spoiler aqui, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, que ela corta quando entra e quando sai. Agora a gente tem mania de pegar o Salmo 23 ou o Salmo 91 e deixar em cima da estante. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já faltou fé, irmão. Já começou faltando. Vai no original ver o que quer dizer isso. O Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho não me faz falta. Eu vou ter tudo com Jesus. Pessoas vêm para Jesus achando que não vão ter mais problemas, que não vão afundar. E agora, antes de vir do retiro para casa, a irmã falou assim, ela testemunhou semana passada, o ano passado, ela deu um testemunho. Nós viemos para esse retiro, mas a minha enteada está com câncer. Nós pensamos em não vir para o retiro, porque a minha enteada está com câncer terminal. Nós oramos lá, clamamos pela vida da menina, e ela foi hoje lá, foi dar o testemunho de novo. Ela falou assim, vocês lembram que nós viemos o ano passado, e a minha enteada estava com câncer. Quantos meses? Faz 2 meses. 2 meses que ela faleceu. Aí ela veio para mim no final lá conversando com ela. Quanto?
6 meses que ela faleceu. Ela veio para mim e falou assim: ó, é muito difícil, pastor, mas ainda bem que nós temos Jesus. Ela está em pé, eles estão em pé porque eles têm Jesus. Seguir a Jesus, Pedro estava seguindo a Jesus e por um tempo afundou. Seguir a Jesus não é garantia de não passar por mar revolto, irmão. Foi pregado no Brasil um evangelho que Jesus vai resolver tudo, que você não vai ter problema nenhum, que você veio, vai dar tudo certo. Não, tem coisa que não vai dar certo, irmão. Tem coisa que não vai dar certo, que a gente vai bater a cabeça, que nós vamos perder emprego, que nós vamos ter problemas, mas o que vai dar certo é Ele segurando na mão. Calma, Pedro, você está afundando, estou aqui, mas tenha fé. Tenha fé, igreja. Desce do barco. Sai do natural, igreja. Sai do natural. Quando o grupo de louvor estiver ministrando louvor, entregue o teu coração. Glorifique o nome dEle. Quando a palavra estiver pregando, receba. Interceda. Saia do barco. Eu quero orar por você nessa noite. Fique em pé. Tem pessoas aqui que precisam de um milagre.